A pergunta de hoje é: como a psicanálise vê a homossexualidade? Olha, é uma tristeza, é uma história triste, mas vamos lá. Bom, ela começa boa, porque o Freud não escreveu nenhum texto, nenhum artigo a respeito da homossexualidade, mas existe uma declaração do Freud que é linda. Eu vou ler para vocês um trechinho de uma carta que ele escreveu para a mãe de um rapaz que ela estava muito preocupada em curar a homossexualidade do filho. Aí o Freud escreveu para ela assim: não tenho dúvidas de que a homossexualidade não representa uma vantagem. No entanto, também não existem motivos para se envergonhar dela, já que isso não supõe nem vício nem degradação alguma. Muito bem. Passamos para os sucessores de Freud. Aí é uma tristeza. A começar pela senhora Melanie Klein, que foi a todo-poderosa dona da Sociedade Internacional de Psicanálise e influência poderosa no jeito de fazer psicanálise nos anos 50, 60 e 70 ainda. Essa senhora, basicamente, ela indicava que a homossexualidade nada mais era do que uma imaturidade, uma coisa narcisista de uma pessoa que não aguentava contemplar a diferença dos sexos. Então era uma pessoa muito voltada para si própria, de tal maneira que ela só podia ter desejo por uma coisa que fosse uma sua imagem no espelho. Manja, Narciso acha feio aquilo que não é espelho? Pois basicamente era o que essa senhora dizia, não ficava por aí não, piorava. Ela dizia assim, na verdade, a homossexualidade é a incapacidade de aceitar a castração. Jesus Cristo, o que é isso? O tal da castração era uma espécie de ameaça do mundo externo em relação à própria pessoa. Não era nada incomum no século XIX as crianças serem ameaçadas de que iam cortar o pinto delas. Eu sou tão velho, mas tão velho, que eu fui ameaçado aos 5 anos de idade por meu tio de que ele ia cortar o meu pinto. Mas eu acho que eu devo ser uma espécie de dinossauro dos últimos a terem ouvido ameaça de castração. Mas ela ficou como um ícone do poder que o superego tem de nos impor as regras da sociedade. E as regras da sociedade, aquilo que era natural e esperado, é que você crescesse ao ponto de contemplar e aceitar as regras da sociedade e, portanto, curvar-se à castração. Essa é a ideia. E então, o desejo homossexual era um desejo que transgredia e não aceitava as leis da sociedade e, assim, ele não era maduro, porque você deveria sair do autoerotismo, que é como a criança estaria, depois, quer dizer, só ter prazer com suas próprias coisas, ou com prazer masturbatório, e depois você ir gostando do mundo externo ao ponto de ter tesão pelo mundo externo, mas não um tesão por um mundo externo que se parecesse com você como o desejo homossexual. Não, tinha que ser um tesão pelo mundo externo muito diferente, ou seja, o outro sexo. E isso daí ficou de tal maneira impregnada na psicanálise que a psicanálise parecia, sabe grande parte dos evangélicos que querem fazer uma espécie de conversão dos homossexuais para o bem e para o natural, porque isso não é de Deus. Era uma coisa muito parecida com a psicanálise dos anos 50, 60, 70, por causa dessa senhora tal da Melanie Klein. Muito bem. E isso daí foi uma praga, isso daí todo paciente que ia, apresentava para o seu psicanalista naquela época desejo homoerótico,
ele era categorizado como tendo uma doença narcisista e ele tinha que se curar daquilo. É isso mesmo que você está ouvindo. Infelizmente, é isso mesmo que você está ouvindo. Mas esse negócio acompanhava também os costumes. A aceitação da homossexualidade foi uma coisa muito recente nesse século passado, não começou. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde finalmente tira da lista das doenças, aquele chamado CID, Código Internacional das Doenças, só vai tirar a homossexualidade da lista das doenças em 1990. Para você ver, anteontem, quer dizer, 30 anos atrás. Então, a psicanálise não tem uma boa história com a contemplar a homossexualidade. O engraçado é que o Freud ou enfim, a comunidade psicanalítica jamais argumentaram ou teorizaram sobre o que era a heterossexualidade. Não, isso daí era um savassandir, como dizem os franceses, isso não precisava falar nada, era o default, você tinha que ir nesse caminho. Muito bem, então daqui a pouquinho eu vou falar, num segundo tempo, como é que isso evoluiu e como é que está nos dias de hoje, ok? Então, até já. Continuando, como a psicanálise vê a homossexualidade, parte 2. Agora nós já saímos dos anos 50, 60 e começa a haver o predomínio, a tal da Melanie Klein, finalmente foi deixada para trás, e começa a haver o predomínio do pensamento lacaniano. O Lacan passa a ser a voz dominante da psicanálise mundial. Muito bem, o que acontece é que o Lacan também não disse muita coisa muito clara a respeito da homossexualidade, não. Para dizer a verdade, ele nunca disse nada em relação à homossexualidade tão claro quanto ele disse sobre a depressão. Então eu vou citar as palavras dele sobre a depressão para você ver que elas são claras. Diz assim... em 1974, então, Lacan afirma que a depressão é basicamente uma covardia moral. Isso está claro. É das poucas coisas que o Lacan falou que eu entendi com clareza. Mas, infelizmente, ele não falou muita coisa sobre a homossexualidade que possa ter uma clareza semelhante. E vou dizer, infelizmente, a homossexualidade não é bem estudada pela psicanálise. A psicanálise passa batida pela homossexualidade. E nós vamos ver, então, num terceiro tempo, já que esse tempo todo, esse segundo tempo é bem curtinho, porque a psicanálise não tem muito mais a dizer, nós vamos ver num terceiro tempo como é que a psicanálise é vista hoje em dia. Ok? Bom, então vamos lá na parte 3, como a psicanálise não é mais como a psicanálise, como eu já disse, acabou a história da psicanálise. Agora vamos ver como é que a homossexualidade é vista hoje em dia, mas por quem? Eu não posso dizer é vista sem dizer por quem. É vista pela comunidade científica, é vista por quem preza a ciência e a racionalidade. E então, vamos lá. Várias coisas são... A primeira coisa que se determinou com esse tempo é que, ok, a pessoa nasce com uma orientação sexual. A pessoa não escolhe coisa nenhuma. Se você investigar
a homossexualidade nas pessoas, você vai ver que elas têm uma preferência nítida desde muito cedo na vida. E isso daí independe de educação, independe de posição na família, independe... Agora, a pergunta seguinte é o seguinte, mas a homossexualidade, então, é genética? A gente herda um gene para a homossexualidade? A resposta para isso é: ninguém sabe. Há umas suspeitas fortes a esse respeito pelo seguinte: o meu preferido é o estudo de gêmeos. Não, eu tenho que falar uma coisa. A homossexualidade mais estudada é a homossexualidade masculina. A homossexualidade feminina... Bom, enfim, então há uns estudos muito interessantes a respeito da genética e homossexualidade masculina. Eles pegaram gêmeos idênticos, meninos gêmeos idênticos, dados em adoção para famílias diferentes. E ninguém sabia que o menino tinha irmão gêmeo, só a agência que deu em adoção é que tinha os registros. Então as pessoas foram nas agências, pegaram para onde foram os gêmeos e foram ver esses gêmeos idênticos. E aí sai um dado surpreendente. Em mais de 60% dos casos, quando um dos gêmeos era gay, o outro era também. Para comparação, existem os gêmeos fraternos, aqueles que não são do mesmo ovo, aqueles que têm carga genética diferente. No caso dos gêmeos fraternos, quando um deles era gay, e a menos de 20% o outro era. Então essa comparação diz alguma coisa. Fato é que ficou estabelecido esse negócio. Não se trata de opção coisa nenhuma. Outra coisa espetacular que houve em relação ao estudo da homossexualidade foi o relatório Kinsey, do Alfred Kinsey. É um sujeito muito estranho. Ele era um taxonomista, ele classificava vespas. Muito bem, um dia ele resolveu pedir um grant, uma grana, para estudar orientação sexual dos homens. Como é que funcionava a sexualidade do homem masculino, no homem americano. Muito bem, o que esse cara entendeu como resultado é que havia 7 tipos de orientação, 7 tipos de orientação. Dois mais radicais, que significavam o tipo 0, que era o gay que nem pensou em desejo hétero na vida, e o tipo 6. O tipo 6, eu estou fazendo tudo errado, o 0 é o tipo hétero que nunca pensou em homem na vida. O tipo 6 é o gay que nunca pensou em mulher na vida. E no meio desses tipos, havia o tipo 1, que era um hétero, claramente hétero, com eventual desejo homo. O tipo 2, que era o hétero, com frequente desejo homo. Existia o 3, que era o famoso bissexual, que seriam com equivalências. O tipo 4, que era um homossexual, com frequente desejo hétero. O tipo 5, que era um homossexual com raro desejo hétero, e depois o tipo 6, que não tinha nenhum. Então, o que ficou claro aí? Ficou claro que há uma complexidade, que o desejo não é uma coisa ou outra, que ele é frequentemente misturado. E há um outro dado sobre esse negócio de origem genética, que fala a favor da genética, que é o seguinte: os tipos 6, os tais gays, sem nenhum interesse, mas sem nenhum interesse em mulher, eles são em 5% da população, em todas as culturas estudadas, e ao longo dos tempos nunca passaram de 5%. E isso diz alguma coisa.
Isso daí é fascinante porque tira o simplorismo do sim ou não quando a gente pensa em orientação sexual. Outro ponto interessante, o que determina para um homem, que a gente pode perguntar, e você pode se perguntar para si próprio, o que determina que se a tua orientação é hétero ou se ela é homossexual? O que determina é para onde os seus olhos vão. Que tipo atrai seus olhos? É um homem ou é uma mulher? Se é principalmente um homem, você é principalmente gay. Se é principalmente uma mulher, você é principalmente hétero. Isso daí é porque o tesão do homem e o tesão da testosterona é principalmente visual. Além disso, os costumes mudaram, coisas extraordinárias aconteceram, como, por exemplo, a aceitação da homossexualidade pelos costumes em geral, fez despencar o número de vocações sacerdotais católicas. Você vê o seguinte, os sacerdotes estão num escândalo desgraçado de pedofilia. E a pedofilia não é uma pedofilia hétero, é uma pedofilia gay dos padres, do clero católico. Então o que acontecia? Acontecia que o cara tinha vergonha da sua homossexualidade e existia uma profissão que obrigava ele a ser solteiro, dava sustento e dava prestígio social e ainda punha ele em contato com apetitosos petizes. Resultado, a quantidade de padres gays no armário, porque a política do Vaticano você pode ser gay à vontade, mas tem que ficar no armário, nada de ficar aberto. É gigantesca. E aí, com a aceitação dos costumes, decaiu imensamente. Então agora a gente vai, considerando o desejo homoerótico, o homossexual, como a gente considera o desejo hétero. Sim, você tem uns clichês, né? Como, por exemplo, homem prefere mulher mais jovem, isso é um clichê. Homem prefere mulher na idade fértil. Isso é um clichê natural, infelizmente é um clichê natural. Não existe nenhuma cultura no mundo onde a mulher não fértil, já passada dos 50, é objeto sexual, é modelo, é ícone sexual. Não existe, infelizmente. Mas, para os homens, a diversidade é tão misturada como entre homens e mulheres. É a mesma coisa. Agora, por que eu digo a mesma coisa? Porque existe o clichê do gay que prefere um hétero, quer converter um hétero, e isso aí vem a psicanálise, isso é legal. Isso vem do complexo de Édipo. Por quê? Porque o gay estava pequenininho e era adorado pelo pai. Quando o pai notou que ele era meio diferente, desprezou o menino. E aí o menino ficou marcado para recuperar ou converter o amor de um hétero e uma aceitação do hétero por ele. Isso daí é um clichê, mas não é assim que existe toda a gama de desejo, assim como existe toda a gama de desejo hétero. Então é a mesma coisa. Agora você vai me dizer assim, poxa vida, você só falou da homossexualidade masculina e a feminina. A feminina é uma coisa extraordinária porque, tirante os dois extremos, o tipo 0 e o tipo 6 de mulher, quer dizer, a mulher que não dá a menor pelota para outra mulher, e a mulher que não dá a menor pelota para homem. Tirante esses dois extremos reconhecíveis pelo Kinsey, as mulheres transitavam e transitam pelo miolo dos tipos com muita tranquilidade e muita facilidade, dependendo do tempo, das circunstâncias de suas vidas. E outra coisa, e convenhamos, pense bem, o tormento que é a homossexualidade para um menino, o desejo homo para um menino.
Para as meninas, isso daí não passa nem percebido. Tinha uma tia minha que, quando apareceram as cantoras gays dos anos 80 e tal, ela disse, ué, mas eu nem sabia que mulher tinha isso. Você vê, ela não tinha nem notado que havia gay e mulher. Então, no departamento feminino, a ignorância da gente dos funcionamentos é muito grande. É muito grande. Então, é isto que temos para hoje e tomara que a psicanálise vá entendendo que existe orientação e não opção, que deixa essa bobagem de cura gay para os evangélicos, enfim, para o espaço, e que cuide de aprender sobre o desejo dos seus clientes. Só isso.